É pastor na Alcance Curitiba, psicólogo clínico e terapeuta familiar. Tem sua ênfase no Ministério de Ensino, na área de restauração emocional, família e liderança. Renato Henriques. É uma grande alegria e uma grande honra poder estar aqui ministrando ao seu coração, ministrando à sua vida. E eu gosto muito do tema ali, missões hoje, e numa perspectiva de cuidado, numa perspectiva do âmbito emocional da sua vida interior. Nós vamos tentar construir um entendimento, como nós podemos fazer missões hoje, a partir desse cuidado com a nossa vida interior, com a nossa saúde emocional. Eu venho ali da cidade de Curitiba, faço parte ali da igreja Alcance Curitiba. Você já deve ter ouvido falar no nosso pastor lá, o pastor Luciano Subirá. Eu me considero um grande amigo da igreja metodista wesleyana, porque tenho grandes amigos aqui, e para mim é um privilégio, uma honra contribuir com esse tempo que nós vamos vivenciar aqui agora. Eu quero então conversar com vocês essa tarde sobre um tema que eu já trabalho e eu já aprofundo muito, que é o tema do cuidado. O cuidado de quem cuida, o cuidado do pastor, o cuidado do missionário, o cuidado daquele que se propõe a caminhar nos caminhos de Deus. E o tema que eu quero conversar com vocês essa tarde é superação, avançando a novas fronteiras. Quantos entendem que precisam superar aqui? Levante sua mão. Superação, avançando a novas fronteiras. Quais fronteiras? As fronteiras da missão, as fronteiras do propósito de Deus para a sua vida, as fronteiras do seu chamado e da visão de tudo que Deus tem para a sua vida. É preciso avançar. E eu creio que Deus preparou essa tarde aqui para nós, para poder destrancar, destravar alguns chamados, ministérios ou talentos e levar você a uma nova fronteira da sua missão. Amém? Você está comigo aqui? Vou precisar da sua ajuda, para que você não caia na tentação de cochilar aí onde você está, né? Então já avisa o seu irmão aí do lado: olha, se você cochilar eu vou te acordar. Se você cochilar eu vou te acordar. Amém, queridos? Você está preparado? Vamos lá então. Olha só, avançando a novas fronteiras da missão, do propósito de Deus para a nossa vida. E eu quero começar com uma pergunta: você já se sentiu paralisado? Você já se sentiu como se estivesse andando em círculo na sua vida? O que tem impedido você, ou o que está impedindo você, a missão de Deus na sua vida, a avançar, a prosseguir? São as dores, os traumas, as marcas que carregamos ao longo da nossa vida? Sim, de fato. Existem alguns pesos, alguns sentimentos, alguns traumas, algumas marcas que carregamos ao longo da nossa vida, que têm o poder de nos prender, de nos paralisar. E infelizmente, muitos estão presos, estagnados, paralisados, na fronteira do seu destino, não avançam. E eu preciso te dizer isso: o que você sabe te trouxe até aqui, mas para você avançar a uma nova fronteira do seu destino, você vai precisar abrir o seu coração para aprender um pouco mais. Amém? Quantos aqui quer aprender? Esse é o poder do aprendizado. O que você sabe te trouxe até aqui, mas para você avançar a um novo degrau, a uma nova estação da sua vida, você vai precisar se abrir para aprender. Então nós estamos aqui hoje criando essa expectativa de um novo tempo, uma expectativa que não seja apenas mais uma reunião, mais um congresso, mais um seminário, mas que Deus possa derramar algo sobre sua vida aqui, que Deus possa tocar o seu coração e você possa sair daqui avivado,
ativado para superar e avançar em direção ao que Deus tem para a sua vida. E eu quero compartilhar um texto que eu gosto muito de aprofundar nele, mergulhando nessas águas, e nos traz aqui um pano de fundo para o que nós vamos falar. É um texto de uma pessoa que experimentou a superação, experimentou o avançar em direção a novas fronteiras do seu destino, ao novo tempo e a uma nova estação para a sua vida, a despeito de tudo aquilo que aconteceu com ele ou que marcou a sua história. E essa história que nós vamos ler, personagem que nós vamos ler, ele nos é mostrado aqui na Bíblia muito rápido. Ele nos é mostrado em algo muito exclusivo, mas com um aprendizado muito profundo e rico. Nós vamos ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Acompanhe comigo essa leitura, por gentileza. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território, que a sua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Você conhece esse texto como a oração de Jabes. O que a oração de Jabes tem a ver com a minha e com a sua vida? O que a oração de Jabes tem a ver com a missão hoje? O que a oração de Jabes tem a ver com a superação? Tem tudo a ver. Em primeiro lugar, o texto ele começa meio que de trás para frente. O texto nos diz que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ele alcançou uma superação, ele alcançou uma nova estação da sua vida. E aí então o texto volta no início, dizendo que a sua mãe deu-lhe o nome Jabes, porque com muitas dores ela deu à luz. Ou seja, Jabes ele nasce com um estigma. Jabes ele nasce com um demérito. Ele causou muito sofrimento, ele causou dores à sua mãe. Algo pesava contra ele no seu passado. Sua história de vida foi marcada com dor, com sofrimento. Nós temos alguém aqui que poderia muito bem estacionar a sua vida no vitimismo e dizer assim: não, eu não posso cumprir a missão porque você veja o que aconteceu comigo. Não, eu não posso avançar a novas fronteiras do que Deus tem para mim, porque você veja a minha história de vida, quão sofrida ela foi, quão doída ela foi. Mas de alguma forma, aquela marca, aquele infortúnio, aquela dor, aquele estigma, não impediu Jabes de prosseguir, nem de superar, e muito menos de avançar. A sua vida não ficou paralisada. E quando nós falamos sobre missão hoje, nós precisamos falar sobre a matéria-prima do crescimento do reino de Deus. Sim, nós precisamos da estrutura, da parede, da cadeira, do som, nós precisamos de toda essa estrutura, mas isso ainda assim não é a matéria-prima do avanço e do crescimento do reino de Deus. Qual é a matéria-prima do avanço do reino de Deus? Quem pode me ajudar aí? Qual é a matéria-prima do avanço do reino de Deus? Quem pode me ajudar aí? São pessoas! Quantas pessoas temos aqui? Levante sua mão. Você é a matéria-prima do avanço do reino de Deus. Você é a matéria-prima que vai fazer o reino de Deus avançar. É como está escrito em Romanos 10, verso 14: como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Então aqui nós entendemos que a maior propaganda da igreja são vidas, e vidas transformadas. A maior propaganda da igreja são vidas. Infelizmente, existem pessoas vivendo escravas a uma geografia emocional, existencial, de derrota, de perda, estagnado nas suas dores, nos seus traumas, nos infortúnios da sua história de vida. Não mudam a geografia da sua existência. Como haverá superação?
como elas vão avançar nesse sentido. E Deus está sempre querendo mexer na geografia da nossa existência. Acompanhe comigo quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Egito é uma geografia de escravidão. E Deus faz o povo então passar por essa geografia, mudando essa geografia, levando o povo então ao deserto. Deserto é uma geografia de escassez, não dá nada. Deus também começa então a levar o povo em direção à terra prometida, uma geografia de conquista. Então, Deus sempre está querendo mexer com a geografia da nossa existência, mas é preciso ficarmos atentos, porque para cumprirmos a missão hoje, nós precisamos estar atentos a algumas armadilhas, e que nem sempre são armadilhas circunstanciais do campo, mas são armadilhas interiores. São armadilhas internas, são armadilhas das nossas crenças, dos nossos sistemas de pensamento, que vão muitas vezes sabotar e impedir o avanço do reino de Deus. É o que diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, e portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo peso, de todo pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Outras versões diz, livremos de todo peso, outras versões diz, livremos de todo embaraço. Então o texto está nos dizendo que em direção à carreira que Deus tem para nós, em direção à missão que Deus tem para nós, é possível nós ficarmos estagnados e presos por embaraços, por alguns pesos que carregamos ao longo da nossa vida. Os pesos, os embaraços têm o poder de comprometer esta carreira. Então, o que aconteceu com Jabes é um exemplo de superação para cada um de nós hoje. O que aconteceu com Jabes, apesar da sua história, do seu passado, ter sido marcado com essa dor, ele se tornou o mais destacado entre os seus irmãos. Houve então uma superação. Superação é uma ação voltada para a mudança. Superação é uma voltada para... Você tem tido ações na sua vida que vão direcionar você para a mudança? Porque deixa eu te explicar o conceito de loucura. Você sabe o conceito de loucura? É você fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente. Esse é o conceito de loucura. É fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então superação é uma voltada para mudança. Olhar para a sua história de vida, enfrentar e superar aquilo que te aconteceu de ruim, de infortúnio, de perda, de dor, de rejeição. A nossa vida não está imune às intempéries, às dificuldades, às dores da vida. Mas superação é você poder vencer as suas frustrações, vencer suas perdas, vencer suas marcas. Amém? Você está comigo aqui? Você quer superar? Eu creio que Deus tem uma superação para a sua vida, amém? Você está comigo aqui? Levante sua mão bem forte. Só quem quer uma superação? Olhar para a sua história é resolver, olhar para a sua história de vida e resolver situações que de repente você deixou mal resolvido à beira do caminho. E é interessante observarmos que falar sobre a missão hoje é entender que o mundo todo está em constante evolução. Isso é inegável. O mundo inteiro está em constante evolução. Agora, é claro, nem vamos perder tempo com essa questão teológica de que as escrituras sagradas, é claro, a Bíblia é clara como nossa bússola, ela é atemporal, ela foi para ontem, ela é para hoje e ela é para amanhã e eternamente, amém? Agora, eu e você precisamos nos atualizar. Eu e você precisamos evoluir na maturidade.
né? No pensamento. É o que nós sempre temos dito, que em direção à missão de Deus para nós, os valores, os princípios que constituem a nossa identidade como cristão, deve ser escrito a caneta, as estratégias a lápis. As estratégias a lápis. Porque Deus vai estar nos dirigindo, a palavra como bússola atemporal estará nos dirigindo em todo o tempo nesse mundo em constante evolução. Então nós precisamos a cada dia da perspectiva, da melhora, da evolução, do crescimento, do aprendizado. É isso que o discipulador de Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1 verso 6 diz para ele: por essa razão te exorto, Timóteo, que reavives, outras versões diz que desperte o dom de Deus que há em ti. O dom já estava lá, Timóteo já carregava algo da parte de Deus, mas o apóstolo Paulo precisou dizer para ele: você precisa despertar, você precisa superar a passividade desse dom, você precisa despertar, reavivar a medida, a porção, o chamado e a missão de Deus na sua vida. Então nós não vamos experimentar essa superação sem essa disposição de aprender. Nós precisamos melhorar, eu preciso melhorar todo dia, como pastor, como pai, como marido. Nós precisamos melhorar em todas as esferas da nossa vida, como empreendedores, como cristãos, como líderes. A perspectiva da melhora, ela está sempre marcada e pautada na nossa caminhada. Se você não quiser aprender, aí você vai precisar ser promovido. Quando você for promovido, aí você não precisa aprender mais, né? Mas eu espero que demore um tempo para você ser promovido. Enquanto você estiver aqui, a escola da vida, nesse plano da vida, o Espírito Santo nos chama à sua escola, a escola do Espírito Santo, para que a gente possa aprender o todo o tempo. Então, superação começa em você dar um novo significado àquilo que aconteceu com você. É impossível você avançar em direção às fronteiras da missão para a sua vida sem essa disposição de olhar para a sua história. Você não é os seus erros, nós não somos nossos erros. Quem quer te definir você a partir dos seus erros é o mal para você, é o diabo para você, que é o seu adversário. Ele sim quer lançar acusação, quer lançar condenação e definir você pelos seus erros, mas você não precisa ficar refém do que lhe aconteceu. Não é o que aconteceu com você que faz a diferença, mas é o que você decide fazer com o que aconteceu com você, que vai fazer toda a diferença. Jabes, ele tinha uma marca na sua história, de dor, de sofrimento, tinha tudo para viver uma vida estagnada, paralisada, no vitimismo, na geografia existencial da desistência, da frustração, do desânimo. Ele então tem uma superação, que é uma ação voltada para a mudança. E a superação de Jabes é incrível, porque então ele decide fazer uma oração ousada. E algo mais impressionante ainda, além dessa oração ousada, é que Deus respondeu. É que Deus ouviu a oração dele, é que Deus respondeu a oração dele. Agora Jabes se recusa a ficar naquela geografia existencial do trauma, naquela geografia existencial da ferida, do vitimismo. E esse é o nosso chamado, fazermos diante do Senhor orações ousadas como Jabes fez. E o nosso chamado então é abraçar a nossa identidade e nos tornarmos quem Deus nos criou para sermos, para que possamos avançar em direção às fronteiras da missão e do propósito de Deus para nós. Agora aqui nós temos uma dificuldade que eu chamo uma batalha de argumentos. Sabia que na sua mente
Talvez nesse momento agora há uma batalha das maiores travadas no plano espiritual e você nem se dá conta. A batalha de argumentos acontece na sua mente. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, você conhece o texto que diz que o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir, e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Há uma batalha espiritual, há uma batalha na sua mente. De um lado, a ideia de Deus para você e para a missão que Ele tem para você cumprir. De um outro lado, a ideia do diabo, do mal para você, para destruir, para matar e para roubar, para impedir você de viver e alcançar a missão que Deus tem para você. Lembra daqueles desenhos antigos? Lembra daquele desenho antigo que era assim, de um lado tinha o anjinho, né? E de outro lado tinha um capetinha. E o capetinha falava assim, vai, faz, você merece, não deixa barato, é isso mesmo, vai lá e faz, só dessa vez, não tem ninguém vendo. E o anjinho do outro lado falava, não faça, você sabe que vai dar ruim, isso não é para você, não faça isso. A batalha de argumentos. De um lado, a ideia de Deus para você. De um outro lado, a ideia do mal é para você. E aqui nós entendemos que as nossas vitórias internas, elas vão moldar as nossas vitórias externas do lado de fora. Isso porque o nosso mundo interior, de alguma forma, ele vai moldar o nosso mundo exterior. Lá em 3 João capítulo 2, João escreve a Gaio, a um amigo de ministério, e ele diz para Gaio então prosperar de acordo como era próspera a sua alma. Ali 3 João 1,2 diz, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que incrível, a prosperidade da alma, e é ali que nós vamos encontrar então essa superação, e nós precisamos aprender com Jabes, essa arte da superação, porque em direção à missão de Deus hoje, vai haver muitos embaraços, vai haver muitas oposições, vai haver muitas resistências, e precisamos aprender para executar a missão hoje, a arte da superação, amém? Você não veio aqui apenas para ouvir mais uma palestra, mas eu creio que você veio aqui para ouvir uma palavra que sai da boca de Deus para você. Eu, enquanto pessoa humana, não tenho condições e poder para chegar ao profundo da sua alma, mas pela graça e pelo favor de Deus, a palavra ministrada não é minha, mas é uma palavra que viva e eficaz, que penetra no mais profundo da sua alma, trazendo convicção de mudança, trazendo convicção da realidade que você precisa mudar, porque Deus quer mexer conosco, Deus quer mexer, Deus quer agitar o seu interior, Deus quer mexer com o seu interior, a ponto de te levar a fazer uma oração ousada, como Jabes fez, a ponto de poder chegar diante de Deus e pedir mais para Ele, a ponto de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor venha expandir o meu território, Senhor, me ajude a superar, e para que eu possa avançar em direção à missão que o Senhor tem para mim. E de fato, nós precisamos de novas fronteiras para nossas vidas. Nós precisamos de novas fronteiras a ser alcançada, porque quando a comunidade, quando nossos negócios, nossa empresa, nossas igrejas, elas não se expandem, elas acabam se diminuindo. Deus está nos empurrando como igreja para o nosso futuro. Deus está empurrando como igreja para que a gente venha cumprir a missão hoje. E todas as vezes que a igreja, infelizmente, deixa de ser esse movimento vivo, ela acaba se tornando apenas um monumento. Mas eu creio que Deus está levando você, representando aqui a igreja, levando você a superar como um movimento vivo. Assim como Lucas 17 diz que o reino de Deus está dentro de você, e onde você coloca a planta dos seus pés, ali também chegou o reino de Deus, com graça, poder, milagres. Então, queridos, avançar significa encontrar resistências. Então, queridos, crescer,
Superar significa encontrar resistências. Eu estou falando de superação, estou dando um pano de fundo e uma plataforma aqui das verdades e princípios bíblicos, mas não se engane, você vai enfrentar resistências. Há uma força que tem te puxado para trás, porque se você ir para frente, certamente a missão hoje será cumprida pela sua vida, amém? E há um interesse muito grande da parte do mal em paralisar, te puxar para trás, te estagnar, para que a missão não seja cumprida. Eu gosto muito de um texto de Mateus capítulo 11, verso 12, amo esse texto, que diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Obviamente essa violência não é uma violência agressiva contra o outro, uma violência física contra o outro, mas é aquela violência interna, é aquela violência de você quebrar a passividade, é aquela violência que te tira do lugar de comodismo e te faz dar um passo de fé em direção à superação. E nós precisamos avançar, e nós precisamos muitas vezes nos esforçarmos para que a gente possa sair desse lugar que muitas vezes nós estamos, né? E quando você se dispõe a prosseguir, existem resistências, e essas resistências muitas vezes é um sinal de que você está na fronteira do seu destino, é um sinal de que você está na fronteira da sua conquista. Todo avanço será resistido, todo avanço, mas você precisa aprender a arte de perseverar. Só supera quem persevera, só supera, infelizmente, em direção à missão de Deus para a sua vida, você encontra resistências, uma porta fechada, uma oposição, uma situação contrária. Ao menor sinal de resistência, você desiste, você volta para trás, você abandona. Você já pensou onde você poderia ter chegado, o que poderia ter conquistado se simplesmente não tivesse desistido? Superar é perseverar. Nós temos essa escolha a fazer aqui nesse momento, se vamos ficar aprisionados e paralisados, aquilo que aconteceu conosco na nossa história de vida, ou se vamos nos mover a novas fronteiras da missão de Deus para nós. O que eu creio, o que eu tenho convicção, é que Deus sempre quer nos levar a um novo tempo, a uma nova estação. Deus é um Deus de movimento. Deus sempre quer nos levar à próxima fase, ao próximo nível. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera me abençoasse e expandisse o meu território. Ele estava inconformado com aquele lugar existencial da sua vida ser resumida em dor, em sofrimento. E ele faz uma oração ousada, e para que a gente possa também superar e avançar em direção à missão hoje, nós precisamos superar nossas decepções. Nós precisamos superar? Nós precisamos superar? É tanta gente decepcionada, é tanta gente frustrada, tanta gente paralisada, decepcionado com Deus, decepcionado com o pastor, decepcionado com a igreja, decepcionado com a esposa, com o marido, com os filhos, com o trabalho. A decepção é um vírus que adoece as nossas emoções e tem o poder de nos paralisar. Livro de Provérbios capítulo 13, verso 12, diz assim que a esperança adiada faz adoecer o coração. A esperança adiada, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. O que leva as pessoas a esse quadro de decepção? Expectativas erradas, ilusões, desilusões, tudo isso contribui para a decepção. O que mantém as pessoas nesse lugar de decepção? Orgulho, justiça própria, estagnação. Eu tenho enfatizado muito essa área de cura, de restauração, porque se não houver uma cura, uma restauração, dificilmente vamos cumprir a missão hoje, vamos superar as fronteiras da missão que Deus tem para nós.
tem enfatizado muito essa área de cura, de restauração, buscando promover a saúde emocional, desde pastores, obreiros, missionários, da igreja como um todo, porque essa é a razão, essa é a essência da vida abundante. A capacidade de termos um coração sarado, restaurado, que aprende a lidar com os desafios da vida. E a desilusão ou a decepção é um dos maiores desafios que podemos lidar enquanto pastores, enquanto igrejas. Pessoas decepcionadas não frutificam, não avançam. Pessoas decepcionadas ficam estagnadas. A desilusão, infelizmente, tem sido uma grande marca da geração. E nós precisamos superar. Pessoas desiludidas têm perdido a fé nos relacionamentos, nas autoridades, na família, no futuro, perdido a fé em si mesmas. Então a desilusão tem esse poder de nos fazer estagnar, e essa sem dúvida é um dos maiores campos de batalha espiritual, levar as pessoas a viver de modo a atingir o seu propósito, a sua missão, o seu potencial, superando suas decepções, né? Superando as suas desilusões. Eu gosto muito de um texto, talvez eu não o leia tudo, Lucas capítulo 24, de 13 a 33, você conhece o texto, eu vou te dar apenas um pano de fundo, que são os discípulos no caminho de Emaús. O texto assim começa: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo a uma aldeia chamada Emaús. Que dia é esse? O terceiro dia que Jesus estava naquela cruz. E esses discípulos, eles vão conversando, eles saem de Jerusalém e vão até Emaús, conversando sobre o que aconteceu. E o texto diz que eles estavam ali conversando entristecidos. E ali então, o texto diz que Jesus se aproxima deles, mas eles não reconhecem Jesus. Esse é o poder da decepção, nos faz cego para a solução. E ali então, Jesus está falando de Jesus para eles. Então eles começam a murmurar, começam a falar, olha, você não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, você não sabe sobre Jesus o Nazareno que foi crucificado, nós esperávamos que fosse ele que havia redimir Israel. Olha aí, a decepção sendo trazida à tona. Pessoas decepcionadas, elas saem de um lugar que nunca deveriam ter saído e vão para um lugar que nunca deveriam ter ido. Esses 2 discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús. Simbolicamente, de uma forma metafórica, podemos entender que Jerusalém é uma representação da missão, do id, do chamado, do derramado do Espírito Santo. Podemos entender também que Emaús é a terra do trauma, da decepção, da depressão, da desistência. Incrivelmente, 2 desses discípulos que tinham uma missão incrível saem de Jerusalém, a terra do comissionamento, e vão para Emaús. E Jesus, de uma forma incrível também, vai atrás deles, porque não podia deixar esses discípulos se perderem. Então, chegando até Emaús, eles ainda não reconhecem Jesus. Ele faz que ir adiante, os discípulos dizem: fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Jesus entra, ceia com eles. A Bíblia diz que os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. Os olhos deles se abrem e a Bíblia diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Esse é o poder da superação. 2 desses discípulos marcados com a decepção, marcados com a desistência. A Bíblia diz que eles falam: não nos ardia o nosso coração quando à beira do caminho nos expunham as Escrituras. E para que a gente possa superar as decepções da nossa vida, nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa história, porque eles não entenderam a cruz, já era o terceiro dia, eles não entenderam a cruz. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, fazemos planos, criamos expectativas, mas o nosso coração faz planos, mas a resposta vem da boca de Deus. E para que a gente possa então vencer e superar essa decepção, nós precisamos convidar Jesus para entrar na nossa história de vida, exatamente naquela história que você não entendeu nada porque aquilo aconteceu, naquela história que você se sentiu injustiçado, traído, abandonado, machucado, lesado. É naquela história. Jesus entra aqui nessa história de dor.
Eu preciso que o Senhor entre aqui nesse lugar e me tire desse lugar chamado Emaús, a terra da desistência. Além de nós superarmos as nossas decepções para cumprirmos a missão hoje, nós também precisamos superar essa autoimagem distorcida que temos de nós mesmos, porque você nunca vai viver a missão que Deus tem para você hoje se você odeia o que você vê no espelho. Uma autoimagem distorcida, e aqui a gente entende que a falta de saúde emocional é um dos principais obstáculos do crescimento. Olhamos pouco para nós mesmos, não nos conhecemos, levamos a vida no piloto automático, e é exatamente nessas áreas onde nós recebemos os maiores golpes, gerando as maiores perdas, divisões, esfriamentos, separações. O texto que nos fornece aqui um relato da importância da nossa autoimagem correta e equilibrada está em Números 13. Você conhece a história dos espias que passam 40 dias espiando a terra? Eles voltam e 10 desses espias trazem esses espias trazem o relato: a terra é boa, manda leite e mel, é tudo que Deus falou. E 10 desses espias então começam a dizer: mas lá tem gigante, lá tem cidade fortificada, lá tem o povo inimigo do povo de Deus, não vai dar certo, não vai acontecer, não vamos dar conta, não é para o nosso bico. E lá no final, verso 33 de Números 13, eles então definem por que eles não avançaram em direção à missão de Deus, que é a conquista da terra prometida. Por que eles não avançaram? Números 13, 33, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O povo da promessa, o povo do sobrenatural, o povo que saiu do Egito sob forte mão poderosa de Deus, atravessou o deserto, chega diante das fronteiras da terra prometida, eles não avançam, porque eles tinham uma visão totalmente distorcida deles mesmos. Eles se viam um inseto, eles se viam nada. Traduzindo para o nosso dia a dia, essa baixa autoestima, esse baixo senso de merecimento. Tem pessoas que não conseguem nem receber um elogio, de tão distorcido que está a visão dela mesma. Isso precisa mudar, porque senão, quando Deus te levar em direção à missão que Ele tem para você, nas fronteiras do seu destino, você vai precisar acreditar no poder de Deus sobre a sua vida, para botar o pé na água e ela abrir. Mas se você se vê como um inseto, você não vai conseguir pôr o pé na água. Se você se vê como um inseto. E nós, como igreja, precisamos trabalhar essa visão distorcida de nós mesmos. Muitas vezes a nossa liderança nos traz uma estratégia, a nossa liderança nos traz uma visão, seja de atualização, revitalização, de conquista. E muitas vezes nós temos tido esses olhos distorcidos. Ah, mas isso aí é muito difícil. Ah, mas você não está vendo o gigante lá não? Ah, mas você não está vendo as resistências? Nós precisamos urgentemente renovar o nosso pensamento com relação a essas visões distorcidas de nós mesmos. São estruturas de pensamento, são crenças que todo o tempo está nos limitando, todo o tempo está nos puxando para trás. Deus diz para você: eu acredito em você, meu filho, eu acredito em você, minha filha, vai, só vai. E você diz: Senhor, eu não posso, eu não mereço, eu não dou conta, eu não sou capaz. Nós precisamos superar essa visão distorcida de nós mesmos, que está diminuindo o seu valor pessoal, diminuindo o dom de Deus que há em você. Já está aí, já foi impartido. A missão, o propósito, o chamado, a medida já está aí. Amém? Quantos já estão aí carregando o dom de Deus na sua vida? Levante sua mão. E por último, nós precisamos também superar, em direção à missão de Deus para nós, precisamos superar nossas limitações. Nós precisamos superar aquilo que nos limita. As nossas limitações, não se engane, nunca estiveram do lado de fora. As nossas limitações estão do lado de dentro. Você não vê as coisas como as coisas são, você vê as coisas como você é.
a partir da sua história de vida. E se você carrega uma história de vida que ainda não recebeu essa cura, essa restauração de rejeição, de inferioridade, dificilmente então você vai superar esses limites internos. Nós precisamos superar as nossas limitações. Nós temos a tendência de fazer das nossas dores, ou perdas, traumas, feridas, o centro da nossa vida. O centro da nossa vida nunca foi nossos traumas, dores e feridas. O centro da nossa vida é Jesus e o que Ele pode fazer por nós. Infelizmente, pessoas então que não superam as suas limitações acabam vivendo um ciclo de autossabotagem. Esse é o conceito de autossabotagem. Não tem ninguém fazendo nada por você, é você mesmo que está puxando o seu tapete. A oportunidade está ali, a porta Deus abriu, Deus já te deu palavra, Deus já te deu promessa, Deus já te deu unção, Deus já te deu medida, mas você mesmo está se diminuindo, você mesmo está se limitando. Você mesmo está se puxando para trás, através do vitimismo, através da inferioridade. Então veja, a mudança não é um exercício apenas, a mudança e a transformação de vida não é um exercício apenas meramente intelectual. É preciso reconhecer aquilo que precisa ser mudado, olhar para dentro de nós mesmos e experimentar essa renovação da mente. E a Bíblia está sempre apontando nessa direção, da importância do nosso coração, para vivermos a missão hoje. Eu gosto também de um texto para falar dessa superação dos nossos limites, um texto muito conhecido também em Marcos capítulo 5, 24, você conhece esse texto pelo nome da mulher do fluxo de sangue. Mas de fato, essa mulher é um exemplo de superação. De fato, a Bíblia então começa a nos dizer que uma grande multidão seguia Jesus, apertando ele de todos os lados. O acesso estava restrito. A dificuldade e a resistência estava instalada. E a Bíblia continua que havia uma certa mulher ali que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Alguns estudiosos entram em concordância que essa hemorragia de repente era um ciclo menstrual desregulado. E essa mulher então ela vivia essa hemorragia desse ciclo menstrual que nunca cessava. Além disso, a Bíblia diz que ela havia gastado tudo que tinha com os médicos sem melhorar. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Essa era a realidade dessa mulher. Mas o que acontece? Essa mulher tem uma história de vida muito parecida com a de Jabes. Mas o que acontece é que o texto também diz que essa mulher, o texto nos diz que tendo ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou a orla do manto de Jesus. O texto nos traz uma passagem muito rápido, mas na prática isso não foi tão rápido. Vamos entender o que limitava essa mulher. Em primeiro lugar, a condição física. 12 anos com uma hemorragia, um fluxo menstrual constante. No mínimo essa mulher estava anêmica, sem força, debilitada. Outra coisa que limitava essa mulher, uma mulher no ciclo menstrual, nessa cultura, nesse tempo, era considerada impura, não podia sair em público. Ela vai contra os mandatos culturais, ela vai contra todas as resistências, e ela vai abrindo caminho na multidão, certamente vai engatinhando, chega e toca na orla de Jesus, superando todas as suas limitações. Foi tão sério o que aconteceu, que Jesus, reconhecendo imediatamente que saiu o poder sobre ele, parou e disse: alguém me tocou. Mas que pergunta estranha, né? O texto diz que a multidão apertava Jesus. E os discípulos falaram: mestre, como assim alguém te tocou? A multidão está aqui apertando a gente, como está todo mundo te tocando? Mas Jesus continua: alguém me tocou de um jeito diferente. Porque quem busca superação, toca Jesus diferente. Quem busca superação, chama a atenção de Jesus. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, prostrou-se diante de Jesus e declarou a verdade: foi eu que te toquei. E Jesus diz: filha, pouquíssimas vezes
você vai ver Jesus elogiando, exaltando, evidenciando: filha, a sua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Então, queridos, como é importante nós aprendermos essa arte da superação, como é importante no cumprimento da missão hoje, superar nossas decepções, superar essa autoimagem distorcida, desequilibrada, superar as nossas limitações. Voltando ao texto de Jabes, ele era a Bíblia já nos declara que ele era o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome dizendo Jabes, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera me abençoasse, expandisse o meu território, que a sua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Em direção à missão de Deus para a nossa vida, vamos encontrar resistências, vamos encontrar limitações, embaraços, mas nós precisamos aprender a arte de superar, para avançar em direção a novas fronteiras de Deus para a nossa vida. E esse é o seu momento de superação. Sair dessa geografia existencial de paralisia, de esfriamento, de inferioridade, de estagnação. Esse é o seu momento de superação. É uma ação voltada para a mudança. É vencer suas frustrações, suas perdas, suas marcas. A igreja, como nós ouvimos do mestre Elias Dantas, a igreja não faz missão. A igreja é a missão. Mas, porém, nós sim fazemos missões, eu e você. E para fazermos missões hoje, nós precisamos superar aquilo que tem nos paralisado. E para fazermos missões hoje, nós precisamos superar e avançar em direção às fronteiras do nosso chamado, do nosso destino e da missão de Deus para a nossa vida. Esse é meu ponto aqui, e eu já estou finalizando. Como está a sua vida interior? A sua saúde emocional? Porque tudo isso vai determinar como você vai viver a missão hoje. Isso tudo vai determinar como você vai enfrentar as provas da sua vida. Não é só fazer a obra, não é só executar a estratégia, mas principalmente, e o mais importante, é Deus fazer em nós. É Deus renovar nosso coração, é Deus renovar o nosso altar secreto, é Deus quebrar essas fortalezas da nossa mente. Nem sabia que o tema aqui do Congresso de Missões era Mateus 9,17. Eu amo ensinar sobre esse texto. Mateus 9,17, Jesus está nos ensinando através de uma parábola com dois elementos, o vinho e o odre. O texto diz: nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Dois elementos aqui que precisamos extrair uma interpretação. O vinho significa tudo de bom que da parte de Deus Ele quer derramar sobre nossas vidas. O avivamento, o sobrenatural, a cura, o milagre, a graça, tudo representação através do vinho. Temos um outro elemento também que é o odre, aquele recipiente feito de couro de animal, que se fazia artesanalmente, costurava aquilo, mas com o passar do tempo, sol, chuva, poeira, aquilo começava a se ressecar, a trincar, e por sua vez rachava. E na perspectiva do vinho, na perspectiva do que Deus vai derramar sobre nossas vidas para cumprirmos a missão hoje, demanda a pressão. Demanda pressão. E o odre velho não suporta a pressão, porque já está tudo enrijecido, trincado, rachado. O odre novo, ele é flexível, ele suporta, ele é maleável. Por isso que eu digo, bem-aventurados os flexíveis, porque eles jamais se quebrarão.
Jesus está nos levando a uma reflexão da nossa estrutura de vida. Não seja um odre velho, ressecado, trincado, rachado, enrijecido. Não seremos possíveis, não será possível cumprir a missão hoje como odres velhos. Assim Jesus nos ensina. Precisamos cumprir a missão hoje como odres novos. Eu gosto de um livro que também um grande amigo, que sempre foi um professor na minha vida, o pastor Cote, ele escreveu esse livro, O Avivamento do Odre Novo. Quantos querem um avivamento do odre novo? Um avivamento que vem de dentro, um avivamento que começa tapando as arestas da sua estrutura emocional. Nossa infraestrutura moral, emocional, de caráter precisa ser trabalhada, os alicerces da nossa vida precisam ser lançados. Essa é a lei do crescimento. Quando pensamos em crescer sem alicerce, isso não vai ser possível. E é preciso entender que alicerce demanda crescer para baixo, ninguém está vendo. Mas é lá que Deus vai te fortalecer para você superar em direção às fronteiras da missão da sua vida. Então, meus queridos e amados, eu concluo que missões hoje começa dentro de cada um de nós. Missões hoje começa dentro de cada um de nós. Obviamente, Deus vai lançar você como uma flecha afiada para lugares geográficos específicos, ou até mesmo Deus vai plantar você na sua igreja local para que você frutifique ali. Mas missões hoje começa dentro de cada um de nós.